Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando ela, Elisa Araújo, pré-candidata à Prefeitura de Uberaba. Elisa, em primeiro momento, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Olá, vou repetir como você disse, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Elisa Araújo e eu estou pré-candidata a prefeita de Uberaba pelo Partido Solidariedade. Eu sou ex-presidente da FIENG Regional Vale do Rio Grande, sou gestora administrativa de empresas há 16 anos, sou arquiteta e urbanista e tenho uma grande experiência na vida associativa, né? No SIGRA, no Sindicato das Indústrias Patronais de Calçado e na própria FIENG, antes de ser presidente da regional, que é a Regional Vale do Rio Grande, além de contemplar Uberaba, são mais 19 municípios. Perfeito, E é Elisa. isso. A primeira pergunta que eu tenho a te dizer é: você se aproxima mais ao Partido Novo, que era a sua antiga bandeira, ou você assina embaixo com todas as pautas do Solidariedade? Eu assino as pautas do Solidariedade, mas eu também trago na minha bagagem as pautas do Novo. A questão das escolhas partidárias, né, dentro do ambiente municipal principalmente, a gente não tem muitas opções assim em termos de idealismo. A gente tem que fazer escolha pessoal, né? E para isso, independentemente de partido, é importante que você carregue os seus ideais, os seus princípios e os seus valores. E sim, dentro do Solidariedade, muitos me atraem e eu também trago alguns do Partido Novo que estavam comigo e a gente faz uma união disso tudo para poder demarcar aí as nossas propostas para o pleito de 2020. Perfeito. Eu ia perguntar, fazer outra pergunta fora desse tema, mas, por exemplo, o Solidariedade, na sua história, ele sempre se mostrou favorável a fundos eleitorais na política. O Partido Novo, quando ele começou a crescer e tudo mais, ele sempre se mostrou contra. Você, particularmente, é a favor ou contra fundos partidários? Eu sou contra a partir do princípio que todos não utilizem, né? Quando você tem apenas um partido sem utilizar, você fica muito destoado dos demais, você fica na desvantagem. Então, mesmo no Partido Novo, seria um grande desafio essa questão de caixa, né? Principalmente levando em consideração uma pandemia que nós estamos enfrentando. Hoje não se financia Elisa, e todo mundo está. Elisa, travou a sua última frase. Hoje não se financia. Hoje não se financia campanha por CNPJ, somente por CPF. Então, visto um cenário como esse de pandemia, os financiadores de campanha se reduzirão. A gente vai ter menos pessoas com um caixa para poder fazer um financiamento de campanha. Então, é importante que fosse igual para todo mundo. Então, assim, eu defendo sim que acabe, mas que acabe e que ninguém utilize. O Partido Novo, ele prega que não utilize como um modelo, né, para que os outros também cheguem lá, mas aí precisaria mobilizar o restante dos outros partidos, o que é muito difícil. E dentro do ambiente político e de uma disputa política, existem alguns custos que precisam de dinheiro para pagar, né? É importante que você tenha um material bacana, uma boa apresentação, isso custa. Os profissionais bons custam caro, né? Merecidamente. Então, eu utilizarei o recurso, se ele vier para a Solidariedade Uberaba, eu utilizarei e utilizarei de forma bastante transparente e de forma bastante econômica. Porque eu preciso estar num patamar de competição com pessoas que estão com a máquina na mão, com pessoas que estão muito bem estruturadas e com muitos partidos juntos, com muitos fundos juntos. Então, eu preciso utilizar, mas eu vou lutar para que ninguém tenha, né? Para que esse recurso seja usado para a saúde, para a educação, que é o objetivo, que é uma das bandeiras do Novo. Como também vou lutar pelo fim
dos partidos, para que a gente tenha o mínimo de partido possível e que a gente possa ter um dia uma candidatura independente. Perfeito. E como você observa, âmbito nacional, o governo do Paulo Pial, âmbito estadual, o governo do Romeu Zema, e âmbito nacional, o governo do Jair Bolsonaro? Em âmbito nacional, o governo do presidente Jair Bolsonaro, eu vejo ele com muitos acertos e alguns erros também. É comum, né, que um ser humano tenha os seus acertos e seus erros. Como líder, em alguns momentos, eu não concordo com alguns posicionamentos do presidente Bolsonaro, mas eu vejo ele muito bem intencionado muitas vezes, vejo uma equipe técnica muito boa, muito estruturada, em especial na parte econômica, que o Brasil estava precisando muito dessa retomada, né? O Brasil precisa muito de algumas reformas e eu vejo eles muito bem empenhados nas reformas, né, estruturais do nosso país. Então, nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos o governo Bolsonaro. O governo estadual, o nosso governador Romeu Zema, que é um dos meus apoiadores, né, o meu principal peso político nesse pleito, ele pegou uma terra arrasada, né? Ele, acostumado na iniciativa privada, se depara com um caixa devastado e é preciso colocar as contas em dia. Então, obviamente que vai demandar um tempo ainda até que ele consiga equalizar um pouco essas contas e fica um pouco tolhido de algumas questões, vamos dizer, de infraestrutura, algumas questões mais estruturais, né, de investimento. Mas eu vejo ele com uma política muito interessante, muito inteligente na atração de investimentos, no favorecimento do empreendedor, uma visão muito estratégica de posicionamento do Estado. Então, eu vejo com muito bons olhos o governo do governador Romeu Zema. Em âmbito municipal, o Paulo Pial, eu vejo ele também com seus acertos e seus erros, mas eu vejo um governo muito amarrado com vários grupos, e isso custa caro para o gestor. E isso é difícil de administrar. Então, em alguns momentos, isso resvala na pessoa dele e na gestão dele, na eficiência da gestão dele. Oi. Voltou, Elisa. Voltou. Não cortou Enfim, nada, não. Pode continuar. a questão do âmbito municipal é isso, né? Eu vejo Uberaba até não com problemas muito graves, eu vejo com problemas pontuais, mas que seriam facilmente resolvidos se tivesse uma administração mais livre, mais justa, mas sem amarras. Perfeito, Elisa. Está muito em pauta hoje em dia a questão da reabertura dos comércios. A curva do coronavírus, pelo menos no Brasil, e principalmente em Uberaba, na nossa região como um todo, está crescendo muito. Você acredita que isso, de certa forma, reabrir os comércios vai afetar mais a saúde e os menos favorecidos que não têm planos de saúde, essas questões, vão ser os mais prejudicados? Ou você acredita que o comércio deva permanecer com restrições, igual acontece, e tentar preservar mais a saúde íntegra da população? Olha, na minha opinião, a pandemia, o enfrentamento da pandemia é algo novo para todos os gestores públicos, né? Mas é preciso ter muito pulso firme, muita liderança nesse momento, né? O momento em que a população ela se sente fragilizada e desnorteada, é importantíssimo o papel da liderança. E nesse caso são os líderes municipais, estaduais e nacionais que comandam esse processo. Então, é importantíssimo que, diante de um cenário imprevisível, se tenha uma previsão de estudo, de revisão dos momentos, né? Eu vejo, assim, no início da pandemia em Uberaba,
foi decretado o isolamento de 40 dias seguidos. 40 dias seguidos, os empresários enlouqueceram. Simplesmente, da noite para o dia, se fecha tudo durante 40 dias. Então, não houve ali um momento em que o poder público falou, olha, daqui 5 dias, daqui 7 dias, daqui 15 dias nós vamos rever isso. Então, ficou tudo muito incipiente, ficou todo mundo sem norte e as coisas acontecendo. Então, o que acontece com essa falta de liderança, essa falta de firmeza no conduzir esse processo? As pessoas começam a trabalhar de forma clandestina, as pessoas começam a desorientar. Então, o papel do líder é fundamental nesse momento. Eu li que na Nova Zelândia, a presidente lá do país, ela fazia lives diárias com as lideranças e com a população. Por quê? Porque ela começava a dar segurança, ela passava informação. Então, quando a população está presa, e numa situação como essa, que é nova para todo mundo, e ela não tem um condutor para domar ali, para seguir, para dar um norte para a população fica muito perdida. E aí, nessa questão, abrir ou não abrir? A curva está aumentando, era previsto que ela aumentasse, mas, fundamental, nós vamos nos contaminar, é visto que a maioria aí vai se contaminar, mas os nossos leitos estão controlados, né? Então, está havendo um aumento de contaminação. Por quê? Porque já houve esse processo de clandestinidade acontecendo, as pessoas já estavam funcionando, não aguentavam mais, precisavam ganhar o seu dinheiro. Então, assim, não houve uma regra que fosse estabelecida de forma flexível. Foi algo que foi colocado e não foi explicado. Então, é preciso haver uma discussão sobre isso constante, porque todo dia aparece alguma coisa nova diante da pandemia. Então, se você estabelece um diálogo com a comunidade, você começa a criar soluções em conjunto com a comunidade também, né? O poder público, o líder municipal, nesse caso, ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele é obrigado, sim, a ouvir a população, que muitas vezes a solução está com a população, né? Ninguém é dono da verdade. Então, assim, eu acho que o enfrentamento da pandemia em Uberaba não foi dos piores, tá? É preciso a gente ter esse bom senso. Em termos de estrutura de saúde, nós estamos bem em relação a muitas outras cidades, mas o que eu vi muito de perto, que contribuiu para esse aumento da contaminação, foi o comportamento da população, e muito mais mediante essa falta de diálogo com o poder público, né? Então, mas não adianta, nós vamos abrir, as pessoas não vão ter bom senso, elas vão sair sem máscara, elas vão se aglomerar, mas elas já estavam fazendo isso. Elas já estavam fazendo isso. No início da pandemia, a quantidade de churrascos e festas de fundo de quintal que estava acontecendo não foi brincadeira. Então, assim, se abre um diálogo com a sociedade, você sensibiliza a sociedade pelo diálogo, você consegue um retorno dela, porque é uma mudança de cultura, né? Essa clandestinidade acaba sendo uma cultura de ir contra as regras. Então, quando você estabelece diálogo, você sensibiliza a população. Então, eu acho que eu sou a favor da reabertura, mas ela precisa ser acompanhada de uma conscientização. E a conscientização é como se fosse uma escola, né? É preciso educar a população. E é preciso estabelecer esse diálogo. Então, é só através do diálogo que a gente muda uma cultura. Então, minha opinião é essa. Uhum. Elisa, muita gente fala que está acontecendo uma guerra política. Por exemplo, muita gente não está sendo a favor da reabertura do comércio justamente por causa do Bolsonaro ser contra, sabe? De Bolsonaro ser a favor da reabertura do comércio. Mas, de outro lado, também não tem a guerra política dos comerciantes, que, de certa forma, eles querem que reabrem o comércio para continuarem fazendo essa exploração do povo trabalhador. É a mesma coisa que eu falo assim, o bairro mais afetado de São Paulo é um bairro muito rico, certo? É o que tem maior proliferação do vírus.
Mas o bairro que mais teve gente que morreu por conta do coronavírus foi Brasilândia. Então, de certa forma, não vai ser o povo mais pobre que vai ser afetado. Então, de certa forma, esses empresários, esse povo que está na ponta dessas empresas que são a favor de reabrir os comércios, não são apenas esses que vão ser favorecidos e não a população como um todo? Não acho, porque a pandemia veio justamente para trazer para a gente um sentimento de igualdade, né? Nós somos todos iguais. Todos nós podemos pegar a doença e todos nós, se avançar a doença, se tivermos comorbidades, poderemos morrer, independente do bolso. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito, sim, que possa ter tido uma falta de informação para essa comunidade mais carente. E é disso que eu estava falando na pergunta anterior. Né? É o diálogo, é a cultura, é aquele programa de saúde da família que tem que estar próximo à população e principalmente das que mais precisam. Porque os mais ricos, realmente, eles têm acesso a mais informação, eles têm acesso a melhores médicos, óbvio. Mas é papel do poder público levar essa comunicação à comunidade mais carente. E nesse caso, o Bolsonaro, a postura dele foi que ele deixou livre essa condução para cada município e cada governo do estado, porque o Brasil é muito grande. Então, cada local tem a sua realidade, então não dá para se aplicar uma coisa igual para todo mundo. Então, eu vejo que essa liberdade que os municípios tiveram, eles tiveram uma oportunidade de fazer referência no enfrentamento da pandemia, cada município seu. Tanto é que a gente tem muitos municípios aí, com várias particularidades, com várias semelhanças a outras cidades, que enfrentaram melhor do que outros. Perfeito, Elisa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu posicionamento político. Se você, sei que é muito errado a gente colocar em caixinhas, mas se você fosse se colocar, você seria de centro, você seria de centro-direita, centro-esquerda, socialista, liberal, neoliberal? Como que você se posicionaria? Eu entrei no Partido Novo, que é um partido de viés liberal. Então, eu tenho o liberalismo, sim, nas minhas ideologias. Eu sou uma liberal social, porém não sou extremista. Em nenhum momento da minha vida, em âmbito nenhum, eu fui extremista. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Essa polarização que a gente vê o Brasil discutindo esquerda contra direita, eu não acho isso saudável para o Brasil, porque eu acho que em todas as caixinhas tem ideias boas, tem pessoas boas. Então, eu prezo muito pelo equilíbrio e muito pelo respeito da opinião do outro. Se o outro já tem a sua opinião formada, quem sou eu para mudar a opinião dele? Né? Então, eu tenho a minha opinião, às vezes não vou concordar com você, mas nós vamos nos respeitar. Eu acho que é isso que precisa, é isso que um bom líder consegue fazer de melhor, trazer o respeito para o âmbito municipal, para o âmbito da liderança, porque aí ele consegue conquistar o respeito. Quando um respeita o outro me respeita. Perfeito, Elisa. A questão do liberalismo, como que a gente pode trazer de forma que ajude a cidade de Uberaba? Existem muitos aspectos, né? Por exemplo, as parcerias público-privada, algumas privatizações, mas isso é preciso discutir muito mais detalhado, né? A gente que está de fora do governo, a gente não sabe como que funciona. Então, seria muito prematuro eu falar que, por exemplo, privatizar o Codal seria importante, seria interessante. É preciso entrar lá dentro, verificar cada número, cada indicador, para ver realmente qual é a melhor solução para cada empresa, vamos dizer assim, dentro da prefeitura, cada local, onde pode ser terceirizado, onde pode haver uma parceria público-privada e onde pode ser privatizado por completo. Então, é importantíssimo a gente conhecer para a gente poder propor alguma coisa. Então, assim, óbvio que o que for melhor em termos financeiros para o município e de qualidade de serviço entregue é o que a gente vai propor.
Perfeito. E Elisa, quais são as empresas que você coloca como essenciais? Pode falar para o Brasil como um todo, que devam continuar na mão do governo? E Olha, quais que pode ser tiradas e entregue ao privado? entregue ao privado, eu acho assim, o governo, ele tem os três pilares básicos, né, que é papel do Estado, né? Saúde, segurança e educação. Quando você parte desses três pilares, os demais, todos eles, todas as empresas fora desse âmbito, a gente pode pensar em alguma forma de se privatizar, em alguma forma de se melhorar de forma parceria público-privada. A gente pode pensar numa forma diferente de conduzir, mas isso é como eu te disse, é muito importante a gente ter muita propriedade para falar. E falar besteira, depois que falar, não volta atrás. Então, existem, por exemplo, em Minas Gerais, tem a Codemig. Já me perguntaram, eles é a favor de privatizar a Codemig? Olha, eu preciso estudar, eu preciso entender bem como ela funciona, porque existe um arcabouço de jurídico ali por trás dela, que às vezes impede que ela seja no primeiro momento privatizada. Então, não adianta inventar, né? Eu só acho que assim o poder público ele tem prioridades e a prioridade é saúde, segurança e educação. E partindo para outros serviços, eu acho que todos podem ter sim as suas privatizações, mas tudo vai depender do contexto, de como de como cada empresa estatal ela é hoje concebida e ela traz resultados. Um exemplo bem simples é a própria Petrobras, que estava tão mal gerida até o governo Bolsonaro entrar, que ela estava dando prejuízos. Quando foi colocada uma ameaça de privatização, houve uma mudança de números, uma mudança de resultados, obviamente também houve uma mudança de gestores, né? Então, a gente já viu um resultado positivo. Então, tudo é uma questão de gestão, né? Então, isso tudo depende muito, mas que prioritariamente o Estado deveria cuidar são esses três pilares. Perfeito, Elisa. A questão Uberaba ainda é uma cidade muito conservadora. Quando eu falo conservadora, não pelo modo positivo, pelo lado negativo de coagir sempre a mulher a não participar das questões públicas. Você, como mulher, ainda se colocando como liberal, você acredita que a população te abraçará? Você acredita que ainda tem um receio muito grande da população para essa parte? Eu vejo que Uberaba cresceu muito, sabe, Antônio? Eu vejo que nós evoluímos muito enquanto população. Quando eu comecei essa corrida política, essa perspectiva política, e eu conversei com algumas pessoas, algumas bem antigas de envolvimento político e tudo mais, e uma dessas conversas aí, um homem, né, me falou assim, olha, depois da Dilma, as mulheres não estão com nada. Ser mulher não é nada, não traz força nenhuma. E mulher não vota em mulher. Mas, assim, uma tentativa de desqualificação, né? E de realmente me desanimar do processo tão grande que eu fiquei bastante pensativa a princípio sobre aquela colocação dessa pessoa. E ao mesmo tempo eu falei, gente, é isso, né? Esse tipo de comportamento é justamente para me desanimar. E eu gosto de um desafio, sabe? Eu não me deixo abater, não. Então eu peguei essa tentativa de desqualificar e de me desanimar como um verdadeiro desafio. Eu acho que Uberaba está pronta para receber uma mulher na prefeitura. Nós temos muitas mulheres engajadas na política e eu tenho uma missão ainda maior, que é de engajar mais mulheres na política, né? Porque muitas recebem um comentário desse, como eu recebi, e desanimam. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que ter um propósito para estar nesse meio, para enfrentar isso. E é esse propósito que dá a força para a gente continuar. Então,
esse conservadorismo, eu vejo ele sim existente, mas ele é muito pontual, sabe? Eu vejo um povo mais evoluído hoje, eu vejo boa parte da população uberabense com muito mais vontade de mudança, né? Independentemente de gênero, se é uma mulher, se é um homem. Tem que ter alguém que os represente de verdade, né? Porque as pessoas estão muito cansadas. Eu tenho rodado muito, sabe? Estou fazendo uma campanha uma pré-campanha, né? No estilo mineirinho, caladinha, correndo pela cidade, indo nos lugares, conhecendo as pessoas. Então, eu tenho escutado muito isso, escutado o desejo pela mudança. Então, é isso que é o mesmo desejo meu, né? Eu sair da minha zona de conforto, sair da minha vida discreta, da minha vida tranquila, para enfrentar essa guerra que é a política mesmo, porque eu tenho dentro de mim um grande desejo de mudança. Então, eu me perguntava, eu quero que mude, mas eu não vou fazer nada? Eu posso fazer. E, naturalmente, as coisas aconteceram, né? Há um ano atrás eu não me imaginava nesse pleito. Hoje estou no pleito e alguma coisa conspirou, assim, naturalmente, para que eu enfrentasse esse desafio. Eu aceitei e estou determinada, com a cabeça erguida e muito animada a enfrentar isso. Ninguém vai me desanimar tão fácil assim, não. Elisa, como que você enfrenta, como que você observa a desigualdade, pode abranger em relação a um âmbito geral? Porque, por exemplo, nessa pandemia principalmente, os empresários eles estão sofrendo, mas quem realmente está sofrendo mais são as classes mais baixas. E essa desigualdade, ela de certa forma mais destrói ou sempre vai existir essa desigualdade? Você acredita que possa tentar diminuir com alguma lei, com alguma tenta estatizar, não, porque tu já mostrou que tem um posicionamento contrário a esse. Mas como que a gente pode diminuir a desigualdade? Olha, inclusive é interessante essa sua pergunta, porque eu tenho uma vida confortável, eu venho de uma condição muito privilegiada. E sair da minha zona de conforto, ir para o combate, ir para a vida pública, é justamente para reduzir essa desigualdade. É proporcionar àqueles que não têm aquilo que eu tenho, que tem que ser proporcionado através do Estado, porque, infelizmente, a gente, num primeiro momento, a gente não consegue construir uma igualdade social muito fácil, muito rapidamente, é uma visão a longo prazo. A gente tem que construir políticas públicas que tenham visão a longo prazo para que essa desigualdade social ela se alcance, mas com o tempo. Mas, a priori, é preciso que o Estado abarque essas pessoas, que o Estado dê condições para que essas pessoas mais carentes tenham condições dignas de vida. E isso implica em melhores empregos, melhores salários, melhor atendimento de saúde pública, melhor educação. Então, toda essa estrutura que o poder público tem que fornecer essa comunidade mais carente é papel do gestor público, que muitas vezes, por muita corrupção, se tira o recurso dos menos favorecidos financeiramente para poder privilegiar alguns grupos específicos. Então, assim, eu não acho que isso seja uma discussão entre empresários e empregados, né? Ou desempregados. Eu acho que a discussão é muito mais daquele que corrompe, né? Aquele que está no poder público, que desvia o dinheiro que seria para essas pessoas mais carentes em função de projetos políticos e benefícios pessoais ou de um grupo pequeno de pessoas. Então, eu venho de uma vida associativa em que uma pessoa, de forma voluntária, trabalha em prol do coletivo. Então, eu entendo bem que o líder tem um papel fundamental nesse aspecto, de diminuir as diferenças.
né? No caso, eu venho do sindicato patronal. Nem todas as empresas filiadas ao sindicato patronal são grandes. Nem todas as empresas filiadas ao sindicato patronal têm 200 funcionários. Muitas têm 3, têm 2, enfrentam dificuldades tremendas para poder se manterem no mercado. Então, o papel do sindicato é promover uma igualdade, promover um acesso à informação, acesso a linhas de crédito, promover um crescimento, um desenvolvimento dessas indústrias filiadas. Então, é a mesma coisa para a população. O poder público ele tem que proporcionar vida digna para a comunidade mais carente, para que ela possa se desenvolver, né? E daqui um poucos ou muitos anos ela possa se sustentar, né? Não depender tanto do Estado. Essa dependência do Estado ela tem que ser criada, mas com políticas de visão a longo prazo. Que eu vejo muitos políticos fazendo ações para ganhos políticos pessoais, né? Vou inaugurar uma coisa aqui, ela está linda hoje, mas ela não dura 6 meses, já está tudo quebrado. Por quê? Porque daqui 6 meses já passou a eleição, ele já ganhou o voto e a comunidade está com o equipamento quebrado e sem poder utilizar. Então, essa falta de políticas com visão a longo prazo é o maior prejuízo para a comunidade. Perfeito. Elisa, você acredita que possa haver alguma interferência do público no privado? Eu falo, por exemplo, assim, no seu projeto, como você observa um governo sendo colocado por pessoas que tenham vertentes parecidas com a sua. Por exemplo, cotas dentro de empresas. Por exemplo, colocar 3% para sendo destinado a deficientes, tantos por cento sendo destinados a negros. Você acredita que essa interferência do público no privado é cabível? Hoje ela é tida como cabível porque não existe uma cultura de conscientização, né? Não existe uma cultura de treinamento dessas pessoas para que elas sejam desejadas no setor privado, né? Não só pela condição delas, mas pela eficiência que elas geram. Essa questão da inclusão é muito... eu vejo... É importantíssimo, sabe? A gente precisa incluir as pessoas, a gente precisa não trazer eles como uma condição de cotista, mas como uma condição de realmente eu me sensibilizo enquanto empresário e trago ele. Mas hoje é preciso que tenha essas cotas, porque não se existiu lá atrás um trabalho de conscientização, né? Existe muitas pessoas com condições especiais que poderiam estar na empresa porque são boas, porque são produtivas, enfim. A empresa não precisava ter essa obrigatoriedade, né? Então, em relação aos cotistas aí, hoje é o que temos porque muitos não têm essa consciência. O real, né? O ideal seria que todos tivessem essa consciência sem essa obrigatoriedade. Perfeito, Elisa. Em último momento, eu gostaria que você respondesse o que o Uberaba pode esperar da Elisa. Uberaba pode esperar da Elisa honestidade, o que não é mérito nenhum, é uma obrigação. Uberaba pode esperar da Elisa muita dedicação, muita seriedade, pode esperar muita determinação para fazer o que é certo, muita responsabilidade para tocar a coisa pública, né? Porque o que eu disse hoje, conversando com algumas pessoas que eu conheci, a única coisa que a gente tem nessa vida, Antônio, é o nome da gente, né? Até aqui eu vim com o meu nome limpinho, e o legado que eu gostaria de deixar jamais seria de um nome sujo, de uma corrupção, de algo de desvio, de verbas públicas. Então, pode esperar de mim transparência, honestidade, diálogo e transformação. Transformar Uberaba numa cidade modelo para o nosso país. Uberaba tem potencial, Uberaba é uma cidade maravilhosa, com um povo maravilhoso. Só precisa ser tocada por gente séria, por gente que quer fazer direito, quer fazer certo. Não tem segredo, é só fazer o que é certo. E é isso.
Perfeito, Elisa. Fala para o pessoal como que eles podem te achar nas suas redes sociais, para eles dialogarem com você, saber um pouco mais do seu serviço, como que dos seus projetos para Uberaba. Certo. Agora nós unificamos todas as minhas redes sociais. Agora é tudo @ElisaUberaba. Tá? Nós temos Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. Tá? E todos esses canais podem ser usados para a gente trocar ideias, para as pessoas terem acesso ao meu plano de governo, que inclusive eu queria aproveitar esse momento e dizer que nós já temos os tópicos principais, já fizemos discussão entre os grupos, mas nós vamos levar isso para uma discussão online com a população. Nós vamos abrir o diálogo para mais pessoas participarem dessa discussão, para que as pessoas possam conhecer também, me conhecer. Boa parte da população ainda não me conhece, mas eu tenho tido um feedback muito positivo quando eu abordo as pessoas. Então, é isso. Eu tenho muita vontade de fazer a verdadeira mudança que Uberaba precisa, e eu só conseguirei fazer essa mudança se tiver a participação de todos. Ninguém faz nada sozinho. E eu sou muito pautada no diálogo. Toda a minha gestão privada, minha gestão na FIENG, tudo o que eu fiz até hoje, dentro da liderança, dentro de casa, com os meus funcionários, todo momento é pautada no diálogo, né? Ninguém ganha no grito, ninguém ganha brigando, todo mundo participando, e uma opinião pode transformar uma ideia e trazer muito mais benefícios do que a gente imagina. E é Perfeito, Elisa. isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.